Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Júlio César, que foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná para o cargo de delegado. Júlio, quero agradecer a sua disponibilidade em estar aqui dando essa entrevista para falar um pouquinho sobre a sua jornada até essa aprovação. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade. Sua formação a gente já pode imaginar. Meu nome é Júlio César, tenho 29 anos, sou de Curitiba e fui recentemente aprovado para o cargo de delegado da Polícia Civil do Paraná. Quando a gente fala em concursos, né, principalmente da carreira jurídica, a área do direito é que apresenta mais possibilidades de concursos. Por que a carreira de delegado? Quando surgiu a vontade de fazer concurso público e por que uma carreira da área de segurança pública? Essa é uma pergunta interessante. Na verdade, venho de uma família que são pessoas concursadas. Minha mãe, ela é juíza, meu pai é oficial de justiça. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, na verdade, nunca pensei em fazer outra coisa. O direito sempre teve ali como objetivo para mim. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha essa vontade, né, de fazer concurso. Principalmente, na verdade, o cargo que eu queria era ser juiz. No meio da faculdade, na verdade, eu tive um problema, porque como minha mãe é juíza, eu não pude trabalhar no Poder Judiciário, né? Na verdade, tem a questão do nepotismo, então a gente não pode trabalhar lá, só como voluntário. E acabei fazendo estágio, só trabalhando em escritórios de advocacia. E aí essa vontade se perdeu. Então, durante o período da faculdade, eu só trabalhei em escritório. Quando me formei, eu já estava trabalhando no escritório e as portas já estavam abertas para mim, já me chamaram para ficar. E ali eu advoguei uns 3, 4 anos. Só que durante esse período, daí foi surgindo aí foi despertando esse interesse que eu tinha lá no começo. E aí até um dado momento que eu peguei e falei, não, agora eu vou seguir esse caminho de novo. E aí eu decidi e comecei a estudar. E aí começou essa jornada complicada aí, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, há quanto tempo você se considera concurseiro? Eu comecei, de fato, foi em dezembro de 2019, né? Que eu comecei fazendo um concurso ali para procurador do município de Curitiba depois, lógico, não logrei, foi em janeiro já a prova, assim, foi bem rápido, falei, vou fazer para tentar, né? Mas não deu. Mas aí eu vi que não era uma coisa assim de outro mundo, que não era impossível, porque a gente tem aquela ideia assim, fala, nossa, é muito difícil, meu Deus do céu, não vai dar nunca. E aí eu vi que não era tão difícil e falei, não, vamos seguir nessa jornada. E aí comecei a estudar mesmo ali em fevereiro de 2020. Só que aí o meu cargo que eu queria, eu comecei para juiz, né? Falei, vou estudar para juiz. E comecei a estudar. E aí foi logo, começou a pandemia, essas coisas, né? Isso nunca deixei de trabalhar. Comecei a trabalhar em casa e tal, então, consequentemente, tinha um pouco de mais tempo para estudar. E aí começaram a surgir os concursos para delegado, né? Tanto que esse do Paraná, o edital é de 2020, né? É de junho, salvo engano, de 2020. Eu falei, vamos, aqui no meu estado, vamos fazer. Assim, eu nunca trabalhei com direito penal, né? Direito penal, processual penal. Então, e aí eu comecei a estudar isso mais a fundo, que lá na faculdade eu não tinha pegado isso mesmo para valer. E aí comecei a gostar. E aí comecei a gostar, e daí falei, não, o delegado trabalha com isso diretamente, né? Então pode ser que seja uma boa. Daí também fiz o concurso da Polícia Federal, né, para delegado, mas acabei não conseguindo ser aprovado. E aí depois veio esse e falei, não, vamos lá, vamos ver como é que é. E assim, meu interesse é depois continuar continuar estudando para juiz, né? No momento eu dei uma parada, mas o interesse é mais para frente é esse. E foi sua primeira aprovação, então, pelo que eu entendi. Foi a primeira aprovação. Qual que foi a sensação na hora que viu o seu nome na lista dos aprovados no concurso? Por que não dizer em casa, né? Foi muito boa, foi muito gratificante, assim, ó, é uma coisa que a gente espera, né, sempre, porque é uma jornada muito árdua, né, acho que todo mundo que participa disso sabe como é que é. Então, quando você vê lá que deu certo, que tudo isso teve um resultado bom para você, é muito gratificante, assim, muito bom. Pelo que comentou, né, os pais já são servidores públicos, mas a gente sabe que esse mundo dos concursos vem mudando, né? Concorrência, grau de exigência e o nível de estudo também precisa mudar. Eles entenderam e também apoiaram a sua decisão, já imagino que sim, mas entenderam, né, tamanha dedicação, as abdicações, os nãos que eu imagino que você tenha precisado dar à família, aos amigos, né? Achar que está na flor da idade aí e deixando a vida passar. Tá certo que a pandemia fez com que essa sensação de que o mundo está passando e o concurseiro está em casa estudando diminuísse, né? Mas eles entenderam e apoiaram essa sua decisão de estudar para concurso público, principalmente quando você desviou o foco um pouquinho aí para a carreira de delegado. Meus pais, sim, desde o começo, quando eu falei, eles apoiaram, você falou que eles já são servidores,
Mas eu acho que por ser mais antigo, assim, hoje em dia eles não têm mais essa noção de como é. Acho que, como você falou, esse mundo hoje em dia mudou completamente, né? As coisas são muito mais difíceis, tem muito mais concorrência, o estudo mudou totalmente. Mas sim, eles apoiaram essa decisão. Assim, eu não sou muito, não vivo com meus pais, né? Eu já moro sozinho há um tempo, moro com a minha esposa. Essa sim também essa foi mais difícil, na verdade, mas lá no começo a gente conversou bastante sobre isso, né? E foi uma decisão em conjunto. Ela me apoiou porque a gente sabe que tem que ter, você falou, tem que falar não, tem que abdicar de muita coisa e não é fácil. Mas sim, o apoio da família eu acho que é primordial nessa época. Família, amigos. Eu falo que também, você falou da pandemia, a pandemia não posso falar que ajuda, né? Porque é uma questão tremendamente ruim para todo mundo agora que a gente está conseguindo sair disso, né? Finalmente. Eu acabei ficando muito tempo em casa, né? Então, acabei tendo muito mais tempo. Consequentemente, o estudo, consegui ter mais tempo de estudo. Mas sim, o apoio da família é primordial nessa época, sim. Uhum. A gente comentou aqui que é outros tempos, gente, mas não é que passar em concurso era mais fácil antes, não. Eu acho que há um tempo atrás a dificuldade era de acesso a bons materiais, né? Era difícil ter acesso a bons materiais e a concorrência era menor. Hoje eu acho que o acesso a bons materiais fez com que a concorrência ficasse cada vez mais qualificada e acaba que as notas de corte hoje estão altíssimas nos concursos, né? Você tem que ficar muito próximo da nota total para, de fato, muitas vezes conseguir estar entre os classificados, né? Nem no topo da lista, não, mas entre os classificados. E outra coisa que você comentou sobre o apoio da família, né? Eu imagino que sendo casado, tendo a convivência ali do dia a dia, mas muitas vezes estar presente, mais ausente, né? Deve ser difícil para a família, mas muito bom saber que a família entendeu. E vamos falar um pouquinho agora de preparação. O que foi a sua base? O que foi o seu material base? Você utilizou PDFs, chegou a utilizar videoaulas, chegou a utilizar outros materiais complementares também? Assim, no começo lá, quando eu decidi fazer concurso em 2019, ali, que tinha um curso específico ali na cidade de Curitiba, eu não conhecia o estratégia, na verdade, esse mundo era novo para mim, né? Daí eu comecei peguei um curso, né, lá de Curitiba mesmo, e estudei um pouco ali, achei bom, sim, mas realmente faltava alguma coisa. E aí, quando eu decidi de fato dar para juiz, eu também peguei um outro material, né, de um outro curso, e comecei a estudar. E aí foi quando surgiu o edital para delegado, que aí eu comecei a conhecer o estratégia com os vídeos online, né, e o transmissão do YouTube e tudo, e comecei a ver isso e comecei a gostar, né, eu já estava um pouco, com o material que eu tinha, eu estava um pouco desapontado, pra falar a verdade, mas estava seguindo, né, porque eu tinha pego e estava seguindo. E aí eu conheci a estratégia e aí comecei a gostar, vi que tinha bastante coisa que ajudava, assim, o estudo fluía bastante. E aí comecei a pegar alguns materiais, acho que tem aqueles gratuitos que é para a gente conhecer o curso e tal, e gostei bastante. E aí foi bem na época que saiu o curso para carreiras jurídicas, assim, como um todo, né? E aí sim veio a calhar para mim, porque eu estava estudando para juiz, mas eu queria estudar para outros concursos também. Então eu peguei e falei, agora vamos ver como é que é desse curso aí. Daí eu peguei, e aí, assim, daí que o meu estudo começou a render mesmo, assim, porque comecei a fazer um cronograma, então eu tinha as matérias ali que eu precisava estudar. E aí, no começo, eu estudava pelas videoaulas, mas depois de um tempo começou a não dar certo também. Acaba, assim, que a gente não tem muito tempo, né? Então, a gente precisa otimizar nosso tempo. E as videoaulas, elas são boas para alguns assuntos específicos, pelo menos essa é a minha visão. E aí eu comecei a ver os PDFs e assim, o estudo rendia bem mais pelos PDFs. O conhecimento, acho que ficava mais e eu conseguia render, seguir o meu cronograma. Então, daí comecei a estudar pelos PDFs e daí foi embora. E o que você sentiu aí de principais diferenças, né, entre o material do Estratégia e os materiais que você chegou a utilizar antes? Assim, como eu falei, os materiais que eu usei antes eram só videoaulas, né? Eram só videoaulas, assim, o material até tinha um slide, uma coisa ou outra, assim, mas eu tinha que ver as aulas e digitar e fazer resumos para poder ver depois, né? E assim, eu achava que não tinha muito uma linha, nem daí você tem aquelas restrições para visualizar os vídeos, daí você aperta sem querer, não sei o quê. E aí comecei a achar muito ruim, assim, e via que faltava coisa, sabe?
também estava no começo do estudo, não tinha muito conhecimento na época, mas eu via que estava faltando alguma coisa. E aí eu não achava, assim, só que era um material que eu tinha escolhido, então, e aí que eu comecei a buscar esses outros. Aí, como eu vi, o estratégia, eu acho que ele tem acho que chegou a ser, hoje em dia é muito amplo, como você falou, material de qualidade e disponível para a gente, né? E eu acho que essa variedade de formas que tem PDF, vídeo e, sim, transmissões no YouTube, acho que é muito bom para a gente poder conhecer, né? E casou assim, lógico, não vou falar, não tive acesso a outros materiais depois, mas o que eu tenho ali foi suficiente para mim, isso ao longo da minha preparação, daí eu, nem Polícia Federal, eu pegava o concurso da Polícia Federal, da Polícia Civil, eu pegava o concurso da Polícia Civil, daí ia sair um tribunal, nesse tempo eu fiz algumas provas, né, fiz TJ do Paraná, fiz TJ aqui de São Paulo, então pegava outro, focava, então acho que essa variedade que ele tem, acho que é muito bom que os outros concursos os outros cursos que eu peguei não tiveram, né? Você comentou, Júlio, sobre montar o seu cronograma, né? Quantas horas por dia você se dispunha, você tinha para poder estudar para concurso público? E durante esse tempo, como que você dividia as matérias que você ia estudar? Como que era o seu cronograma? Assim, mudou ao longo do tempo, né, com o estudo. Mas geralmente eu tinha um problema que eu já trabalhava, né? Então eu estudava de manhã, no final da tarde eu pegava mais um pouquinho. Então, assim, sempre fui uma pessoa de dormir tarde e consequentemente acordava mais tarde, né? Só que não estava dando certo desse jeito. Então eu tive que começar a me regrar para acordar. Comecei a acordar bem cedo, 4, 5 horas da manhã, para conseguir, enquanto eu estava em Curitiba, depois eu tive uma mudança de cidade também, né? Uma questão profissional que eu fui para uma outra cidade e acabei tendo menos tempo para estudar. Mas eu acordava cedo, estudava aí geralmente de 4 a 5 horas por dia, ali de umas 5 até umas 10 horas da manhã. Trabalhava o dia inteiro e à noite, quando dava, assim, o dia que estava mais tranquilo, eu pegava um pouquinho na noite também, 1 ou 2 horinhas, mas ali mais leve também. E aí nos finais de semana eu virava sábado, domingo, direto, assim. Então como eu falei, uma jornada bem complicada, assim, bem árdua. Mas é o que a gente tem que ter em mente, se é o que a gente quer, né? Tem que estar pronto para assumir as consequências disso, né? E também não dá para parar no meio do caminho, né? Tem que fazer esse cronograma. E aí que você falou do cronograma, né? O cronograma, assim, no começo estava meio difícil, né? Porque eu nunca fui uma pessoa muito organizada. Minha mulher vai ver isso aqui depois, ela vai confirmar isso que eu falei. Mas no começo foi bem difícil, sim, justamente porque eu acabava vendo uma aula aqui, e até os outros cursos foram ruins por causa disso, porque eu vi uma aula aqui, uma aula lá, assim, bem perdido. Tentava fazer ali na mão, minha organização, mas não dava muito certo. Até o momento que eu peguei e falei, não, vou pegar as matérias principais, e aí é bom que o estratégia ele tem as aulas, né, o número da aula certinho. Falava, não, vou estudar um dia eu vou estudar isso aqui, no outro dia eu vou estudar esse, e aí pegava as principais e ia destrinchando ali ao longo do tempo, e aí depois ia colocando uma matéria ou outra mais periférica, assim, né, que a gente fala. Mas eu montei assim, não tinha alguém que falava, não, faça isso, faça aquilo, porque nesse mundo tem de tudo, né? Mas eu montava ali e assim, começou a dar certo para mim, né? Eu comecei a ver que as questões começavam a acertar, que os simulados começavam a ir bem. Então eu falei, não, acho que acho que eu tô indo no caminho certo. Eu acho interessante a nossa conversa até aqui, né, que quando a gente fala aprovados em concursos da carreira jurídica, a gente pensa em alguém que teve uma vida perfeita, que pôde se dedicar integralmente aos estudos para concurso público, né, você eu acho que faz parte da grande realidade dos brasileiros, que precisa conciliar com família, precisa conciliar com o trabalho, e o estudo precisa encaixar nessa rotina, não o contrário, né, estudar e o resto da rotina encaixar na vida. Então, é bem legal para mostrar que quem quer, corre atrás, né? Quem não quer, vai arrumar desculpa, mas que com dedicação, é óbvio que um bom material ajuda também, Com é certeza. possível alcançar a aprovação. Você comentou que, em grande parte, né, depois que você engrenou nos estudos, a sua base foi o PDF. Você chegava a fazer grifos, resumos, fez um material próprio seu, seja para fixar, ajudar na memorização, ou depois para utilizar como revisão? Eu só grifava. Eu só grifava e aí depois, lógico, ia fazer estudava também pelos resumos, né, para fixar, ia grifando ali e ia vendo as principais partes e o resumo. E aí depois fazia as questões, né? E aí quando acabava os materiais, eu começava tudo de novo. E assim foi indo. Eu nunca gostei muito de fazer meu material próprio, tanto que isso acabou dos outros cursos, como eu precisava fazer para revisar, eu não gostava muito. Então,
estratégia ali, como eu ia grifando os principais pontos e vendo os resumos, era assim que eu fazia. Eu nunca gostei do material próprio, não. Você já comentou sobre não ser muito organizado, mas em relação às revisões, né? Você tinha uma organização própria para isso? Quando fazer essas revisões, se ia dar mais ênfase às revisões das matérias que tinham mais dificuldade, ou era tudo da mesma forma? Como que você encarou as revisões durante o seu estudo? As revisões eram uma questão mais complicada, assim, porque, como você falou, não sou muito organizado, mas eu estudava e, assim, sempre fazia muitas questões. Acho que as questões, que nem chega no PDF lá, você olha lá embaixo, tem, sei lá, 50, 60 questões, eu pegava e fazia, não, vou fazer tudo aqui. E posteriormente eu pegava algumas outras questões boas para revisar também. Então, assim, a revisão nunca foi uma coisa que teve muito presente no meu estudo. Mas, como eu falei, eu acabava e aí voltava a estudar as matérias de novo. Então, daí, sei lá, o PTF atualizou, tem uma coisa nova, uma coisa ou outra. Lógico que eu não estudava também com tanto tempo como foi antes, mas sim, era uma forma de revisão, né? E aí, assim, era meio que uma organização que eu mesmo fazia interna, mas não tinha uma sequência, não. Assim, falar, agora eu quero revisar isso aqui, agora eu quero revisar aquilo lá. Não tinha muito uma sequência estabelecida, não. O importante é que deu certo, O né? Eu acho que o importante é que deu certo. autoconhecimento é muito importante nessa trajetória, saber aquilo que vai dar certo para você, independente de ser uma organização que os outros não podem entender até como organização. Eu Mas acho que a gente não pode seguir cegamente uma coisa. Ah, não, faça isso, faça assado, faça assado, faça assado, senão não vai dar certo. Acho que não. Acho que cada um tem que seguir o seu caminho, achar e ver como dá certo para ele, né? Se está dando certo, siga. Se não, procure buscar. E é lógico, um auxílio, uma informação. Ah, sim, tem um método, né? Ah, já deu certo para quantas pessoas. Então, também tem o seu grau de sucesso, né? Mas você pega aquilo lá e adapta para você. Eu acho que o que a gente tem que falar hoje nesse meio que tem tanta informação, tanta coisa disponível, acho que a gente tem que saber assim, não, também, vou ver o que é bom para mim, o que dá certo para mim, e aí, do jeito que você está confortável, e a gente segue, né? é por isso que na estratégia a gente faz tantas entrevistas, para que as pessoas possam assistir uma gama maior, comparar, né, as entrevistas, ver o que cada um, como você bem disse, né, fez em comum, o que eles tiveram de diferença e ver o que mais encaixa com cada um. Por isso que eu falei, eu acho que a importância aqui do autoconhecimento durante a preparação. Você comentou muito sobre questões e falou também sobre simulado, né? Qual a importância para você desse desenvolvimento de questões, de fazer simulados durante a preparação? Eu acho que as questões, elas são boas por você falou, a revisão, ela pode ser feita por questões, né? E assim, eu estudava uma matéria inteira e aí deixava para fazer todas as questões depois. Então, assim, eu acho que além de você revisar a matéria, ela serve como uma forma de revisão, ela também serve para você medir o seu conhecimento, né? Não numa prova, assim, mas medir o seu conhecimento para saber o grau que você tá. Ah, e aí, é lógico, eu colocava lá, quando eu estudava o direito penal, que eu acabei gostando muito, o grau de acerto era bem maior. Sei lá, quando eu ia estudar empresarial, né, não cai para delegado, mas empresarial, no estudo para juiz, processo civil, essas coisas, eu acabava vendo tributário, que caiu para a Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, eu acabava vendo que ia muito para baixo o número de questões. Então eu sabia que ali eu precisava de um pouco mais de esforço. Então daí eu falava, não, tem as outras matérias, eu já estou um pouco melhor, eu posso agora me dedicar um pouco mais para isso. Lógico, são matérias. Geralmente as matérias mais curtas, assim, são as que você, pelo menos para mim, né? Que o meu índice era pior. Então, lógico, mais perto de uma prova, você acaba fortalecendo um pouco mais nessas matérias. Mas eu acho que o bom é para você medir, assim, ter esse sentimento, né? Ah, como eu tô numa matéria, como eu tô na outra. E aí o simulado, lógico, ele é um geralzão, né? Para você sentir, acho que, a prova como um todo. E daí também serve, aqui eu acertei mais, aqui eu acertei menos. Para você, acho que medir, né? Os pontos onde você precisa melhorar, onde você está bem. Eu acho que serve para isso, né? Uhum. Claro, tirando um concurso aí para delegado da Polícia Federal, né, os demais são concursos estaduais, então cada um tem aí a sua forma, né, de medir o conhecimento dos concurseiros até levar à aprovação. No caso do concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná, foram quais fases, né, como foi a sua preparação para as principais fases, tirando a primeira, né, que a gente já conversou aqui, principalmente a prova objetiva? Na verdade, esse concurso teve uma especificidade muito grande que a preparação durou muito tempo, né? Porque o edital foi de 2020 e foi bem na época que eu estava começando a estudar. E a prova, acho que estava, salvo engano, estava marcada para
para julho de 2020. Então, assim, eu me inscrevi, vou fazer a prova, né? E aí comecei a me preparar, e aí foi uma suspensão, outra suspensão, o meu índice começou a melhorar, eu falei, opa, pode ser que dê certo esse concurso aí. E assim, daí eu consegui me preparar bem. Teve uma questão que a prova objetiva foi em outubro, se não me engano, outubro do ano passado, e eu fiz uma nota, assim, uma nota bem boa, e aí eu fiquei super feliz, né? Falei, nossa, passei, tranquilo. E aí quando veio, saiu o resultado das questões, assim, a gente acabou vendo, aí a gente faz aquela estimativa, né? Isso pode falar, tem uns sites que fazem essas estimativas de nota, e aí eu vi que a nota de corte ia ficar bem alta, assim, bem próximo da onde eu estava. Eu falei, nossa, não é possível, né? A gente faz super bem. Lógico, outras pessoas preparadas também, lógico, todo mundo que passa uma nota alta é porque está preparado. Mas eu falei, nossa, não é possível. E aí, quando saiu o resultado, eu acabei ficando de fora da discursiva, né, por uma questão. E aí eu fiquei super chateado, falei, nossa, não, né, não vai dar certo, mas bola para frente, vamos fazer outras provas. E aí, depois de um tempo, teve uma anulação de ofício, de uma questão que eu tinha errado, então eu acabei entrando de novo nas vagas. E aí faltava 2 semanas para a prova discursiva, né? Na verdade, quando saiu lá, depois da prova objetiva, eu já comecei a estudar. Falei, não, peguei ali, e aí eu fiz um método meu também, porque eu peguei o edital, o que caía, né, nas matérias específicas da segunda fase, e aí eu segui os PDFs todos de novo. Falei, pô, isso aqui, ponto por ponto do edital. Falei, não, vou estudar, tal, 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 tal. Fiz também alguns cursos específicos para a segunda fase, não só do estratégia, mas o material, a base sempre foi, né, do estratégia, para a primeira fase, para a segunda também. E aí, quando saiu esse resultado, eu falei, nossa, né, que desgraça, né, posso falar. Mas aí, depois de 2 semanas, eu estava um dia lá trabalhando e até parei de ver tudo, assim, falei, não, desse concurso não quero saber mais nada. E aí eu recebi um e-mail, até olhei assim, falei, nossa, do curso, né, anulado de ofício e tal. Eu falei, não, o que é isso, né? Daí eu fui olhar lá, daí estava meu nome lá. E aí, né, acho que deu 2 semanas e meia, assim, de estudo. E aí eu peguei e falei, não, aí nessas 2 semanas e meia eu fiz um intensivão e aí consegui bem na prova de segunda fase. Se não me engano, pelas notas que eu vi, acho que tinha sido uma das maiores notas na segunda fase, que acabou, como eu estava lá atrás, acabou indo lá para cima, né? É uma história muito engraçada nesse concurso aí. E aí depois as fases, né? Exame físico, tudo, também eu não sei, porque eu não sou da área policial, então, lógico, quem já exerce a atividade, com certeza já tem um preparo físico melhor, né? Mas eu sempre fui de fazer esporte, só que mesmo assim eu peguei e falei, não posso deixar barato nessa questão. E aí fiz uma preparação também bem específica, assim, e de fato não é fácil. As pessoas acham que às vezes é só estudar, não. Para os concursos da área policial, acho que tem essa especificidade, né? A gente tem que se preparar também, já ter em mente essa questão física, porque quando chega lá na hora, daí não tem como fazer, né? Já tem que ter uma preparação. E, Júlio, olhando aí a sua preparação como um todo, você consegue apontar erros e acertos? Tem vários erros e vários acertos, né? Eu acho assim que que nem hoje, eu tivesse todo o conhecimento dessa minha trajetória e pudesse refazer, com certeza eu faria muita coisa diferente, principalmente a questão da organização. Eu acho que se eu pudesse começar lá no começo, com essa organização que eu adquiri ao longo do tempo, com certeza teria sido muito mais fácil. E eu acho que a escolha por um material que te ajude, que você possa ter essa liberdade de escolher uma matéria, de te dar um conhecimento assim, geral, né? Não só de uma forma ou de outra, eu acho que esse foi um grande acerto, tanto que eu permaneci com isso. Só na segunda fase, assim, que eu acho que a segunda fase, ela tem uns conhecimentos mais, principalmente para delegados, então eu, como não atuo na área, busquei ter um conhecimento maior sobre essa segunda fase, né, em peças de delegados, essas situações, para que eu pudesse ter aprovação, né. Mas acho que é isso, a gente tem que seguir o que a gente acha que está certo e, assim, lógico, ter em mente que se a gente fazia alguma coisa errada, ter a humildade para ver, não, tá errado, mas
e não seguir no errado, né? Porque eu acho que aí é o pior erro que a gente comete, né? Esse seu concurso, né, teve aí uma questão, posso dizer, que mexeu com o psicológico um pouco mais, porque a prova foi cancelada na véspera, né, o primeiro cancelamento foi na véspera da prova, foi um concurso que demorou um pouco mais para acontecer, mas no seu caso, acho que você conseguiu olhar o copo meio cheio, né, trouxe isso como benefício, uma vez que a prova se estendeu e você já tinha o edital, você já tinha todo o conteúdo programático ali, aquilo que você precisava estudar. Mas, de forma geral, o que você acha que foi mais difícil para você durante a sua preparação? São os aspectos do estudo mesmo ou são os fatores sociais e psicológicos que envolvem toda a preparação? É um todo, na verdade, né? Porque eu também, durante a faculdade, nunca fui uma pessoa extremamente estudiosa. Então, fiz a faculdade, mas não assim, voltado a concurso, né? Então, eu voltava mais, como eu trabalhei durante toda a faculdade, eu voltava mais para o aspecto prático, né? Como advogado, e eu trabalhei no escritório, em 2 escritórios de advocacia, segundo eu acabei ficando depois, mas eu gostava muito dessa visão prática, assim, de ver as coisas acontecerem. Não vou falar que eu deixei a faculdade de lado, mas essa parte teórica eu não foquei muito e adorava, ficava até mais tarde no trabalho, sempre puxava coisa para fazer isso. Lógico, me ajudou muito nessa questão profissional, mas não tanto na teórica. E assim, o concurso, logicamente, você tem que ter a teoria tem que estar ali muito afiada na tua cabeça. Então, nesse começo foi muito difícil, porque é uma coisa que eu não tinha muito costume, né? E assim, aí comecei a estudar, tanto que demorou para engrenar. Essa parte do estudo foi difícil, mas assim, depois de um tempo que eu estabeleci uma rotina, falei, não, vou acordar, e assim, os primeiros dias é difícil acordar mais cedo, mas a partir do momento que aquilo fica interiorizado, você fala, não, assim, o dia que eu não acordava mais cedo, eu senti que tinha uma coisa errada, falei, nossa, tem uma coisa estranha, porque não é normal. E aí vai. E aí, assim, o estudo nem era tão problema. O problema era levantar, sentava ali e falava, não, pode ser o dia mais quente, o dia mais frio, sei lá, aconteceu alguma coisa triste, alguma coisa assim. Fala, não, levanta. Lógico, tem dias que você levanta, você tudo que você não quer é olhar o computador e estudar, mas não tem outro jeito. Senta ali, começa e vai, e a coisa flui. Agora, a questão social é mais complicada, né? É um pouco mais difícil. Assim, isso sempre teve assim, quando eu estava estudando, lógico, pela manhã não tinha muito problema, porque a casa vazia, só o meu cachorro ficava andando ali, principalmente à noite, assim, quando a gente via que ficava muito, estudava de manhã, trabalhava e à noite voltava, estudava mais um pouco, a gente perde, né, certos momentos, a gente deixa nos certos momentos da nossa vida em prol de um objetivo, né? A gente sente, assim, na verdade, eu senti bastante, principalmente com a minha família, com a minha mulher, até com o cachorro, com meus sogros, meus pais, né, meu irmão, meus avós também, nesse período. Na pandemia a gente não podia se ver muito, né? Mas eu sentia bastante. E às vezes, lógico, veio um convite, fala, não, hoje não sei o quê. Ah, vamos sair. Não, né, hoje vou ficar aqui. Vem almoçar aqui. Ah, não. Porque eu sempre fui uma pessoa assim, que eu não conseguia ir rapidinho e voltar. Eu já queria ficar o tempo todo. E eu sabia que não ia dar, assim. E era bem difícil, né, acho que uma vez ou outra é normal, mas não é uma vez ou outra. É ao longo, sei lá, de 1 ano, 2 anos da sua vida. Então, foi bem complicado, assim. Lógico, passei por momentos difíceis, né? Mas a gente tem que saber reconhecer que é em prol de um objetivo que você escolheu, né? Que é uma coisa que você quer, e a partir do momento que você tem essa decisão sua, você tem que seguir. Com os percalços, é verdade, mas eu acho que se é o que você quer mesmo, você tem que buscar, e tudo que é bom é difícil de conseguir, né? Então acho que a gente tem que saber disso, mas assim, também não atrapalha, não é impossível, né? Só você ter essas escolhas, tomar essas decisões e seguir em frente. E, Júlio, para a gente já caminhar para o final dessa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem vai iniciar agora os estudos para concurso público, né, para as carreiras jurídicas, e o que você gostaria de deixar de mensagem para quem já está nessa trajetória, em busca da tão sonhada aprovação, como até aqui você conquistou a sua? Eu acho que a gente tem hoje aí um leque bem grande de opções, né, nessa área do concurso público, até por causa da pandemia, acho que vão se abrir inúmeras vagas, né, para quem tem interesse, e acho que assim, se é isso mesmo que você quer,
tome essa decisão e siga em frente, lógico, da sua forma, né, da forma que você escolher, mas siga em frente e deixe de lado as adversidades e siga, e assim, é um caminho árduo, demorado, mas ele é gratificante. Então, quando você chega no final e tem uma aprovação, eu acho que tudo vale a pena. Então, assim, não desista, por mais que pareça difícil às vezes, que o objetivo vai ser alcançado no final. Eu acho que a mensagem é essa. A gente vê muita gente falando isso, né? Mas quando você consegue o teu objetivo, eu acho que é bem gratificante você ver que é isso mesmo, que não são só falas, assim, que as pessoas, eu acho que isso sempre vem de dentro de cada um, e eu acho que é muito importante, porque a gente vê para as pessoas que vão começar, né, que tomem essa decisão, se é isso mesmo que você quer, vai embora, siga em frente, e para quem já está nesse caminho, às vezes parece que não vai chegar lá, mas tem dias ruins, mas tem dias bons também, então não desistam e sigam em frente. Sem dúvida nenhuma, o melhor dia vai ser quando ver o nome no Diário Oficial. Eu estou esperando a classificação final lá para ver, mas já estou aprovado, né? Então isso já é uma grande conquista. Júlio, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, dar essa entrevista. Envie a São Paulo, né, para conceder essa entrevista. E parabéns pela conquista. Muito obrigado, eu que agradeço. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir tudo sobre o mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.